Irmão que está nessa live seja alcançado pelo Senhor. Capítulo 3 do livro de Amós, versículo de número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Amém? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos e a seus profetas. Eterno Deus, te louvamos pela tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa para transformar. A tua palavra é poderosa para nos santificar. A tua palavra é poderosa para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra nos conduz para a salvação eterna em teu Filho Jesus. E estamos felizes, ó Deus, pela tua palavra. Ela tem nos santificado, ela tem nos dado força, ânimo, em meio a tantas diversidades. A tua palavra nos segura em tua presença. Senhor, fica conosco, nos guarda na tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, está aí uma pessoa que queria mais de Deus e menos das coisas humanas. Sim. Amós não é daqueles profetas, muito próximo de Joel, muito próximo de Isaías, que aceitou o desafio de se preparar, de ir para uma escola, de ir para um treinamento. Não. Amós decidiu ser um instrumento na mão de Deus. Isso é importante relatarmos aqui. Amós decidiu no seu coração, na sua vivência, ser uma boca de Deus, um instrumento na mão de Deus. 3 ou 4 questões são levantadas no livro e requer de nós um debruçar sobre ele. 9 capítulos extensos até, mas com propriedades para trazer ao homem salvação, salvação eterna, salvação espiritual, salvação do povo de Deus que estava preso a uma levada de situações em que o profeta, o servo de Deus, tem que falar das questões que estão acontecendo de forma dura e positiva. Há 2 pontos interessantes para essa noite. É a demonstração de um Deus onipotente. Deus é um Deus onipotente. É um Deus que realiza e faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. O servo de Deus, a serva de Deus, o escolhido do Senhor, a escolhida do Senhor, terá este desafio pela frente. Nós, como igreja contemporânea, vivendo hoje, novembro de 2022, ela tem que ter a mesma dependência do Deus onipotente. A nossa força, o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa dependência para fazer a obra de Deus vem do próprio Deus. Quando Amós está me dizendo que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os segredos a seus servos, os profetas, ele está dizendo que há uma dependência de Deus para qualquer processo para quem serve a Deus. Os povos, Israel, estava embebecida por tudo aquilo que acontecia no reinado de Uzias, no reinado de Josias, mas Israel deixou algum tempo se afastar e ir para longe de Deus, e para longe do Senhor.
E Amós está dizendo, chamando o povo novamente a voltar-se para Deus. E Amós vai ser sensível a trazer relatos do que Deus é poderoso, do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer. Meus irmãos, igreja, povo de Deus, muitas das vezes, nesse tempo comum, estamos no modo automático às vezes. Sabemos exatamente o ponto daquele alimento que vai ao forno. Sabemos exatamente o horário do ônibus. Sabemos exatamente o horário de quem pega transporte aí, do metrô, de quem viaja, dos compromissos de horários na faculdade, as agendas que tem que ter, horários que tem que ter. Mas nesse contexto hoje humano, parece que Deus é uma muleta ou um acessório para alguns. Amós está dizendo para o povo: vocês precisam depender do Deus onipotente. Vocês precisam, Israel, voltar novamente para o Senhor. Por que começar a falar dessa grandeza de Deus? Porque ele também é contemporâneo de Isaías. Ele é contemporâneo de outros profetas que sempre vai trazer uma mensagem para que o povo se volte para o Senhor. Sim, Amós vai tentar mostrar para o povo de Israel que Deus tem o controle de tudo e de todos. E não é diferente para hoje. Muitos de nós, como igreja, como povo de Deus, embebecemos por alguns trabalhos e ele às vezes vai nos consumindo. Uma das minhas atividades durante a semana começa às 7h30 da manhã, mas já teve o primeiro tempo que começou às 5h30 e se estende até 18 horas, quando a gente não recebe ligação no final do dia, para precisar entregar algum material no final do dia. Aí a equipe tem que ficar lá e a gente tem que dar aquele suporte até 7h pouca. Porque essa dependência é saudável, é trabalho, é oportunidade que Deus nos dá de crescimento para manter em ordem a família, a base do crente, a base do servo de Deus. Igreja, a gente vê que há mais tempo para as coisas seculares do que muitas das vezes essa abertura para o que Deus quer para a nossa vivência com Ele. E a dependência aqui, igreja, povo de Deus, é totalmente dependência do Senhor. Dependência total de Deus para a gente ver o agir e o trabalhar de Deus em nossa vida. Não deixe nada lhe separar dessa comunhão com Deus, pois Amós vai ser direto e objetivo. O povo de Israel, o povo escolhido, tem que depender do Senhor. Israel tem que estar na dependência do Deus Todo-Poderoso para ver Deus agir de forma grandiosa na sua vivência, na sua caminhada como povo escolhido de Deus. A dependência de Deus nos leva a visitar um dos profetas que caminhou com ele, o profeta Isaías. Por favor, dê uma voltinha aí na sua Bíblia, aí, Isaías capítulo 64. E veja a dependência do homem de Deus. Quando eu visito Isaías, eu estou visitando o profeta próximo a Amós. Isaías é claro e objetivo quando diz: porque desde a antiguidade, igreja, guarde isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías está dizendo aquilo que Amós estava tentando passar para o povo. Gerações virão
povos surgirão, mas a dependência de Israel é a dependência do Senhor. Dependa do Senhor. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter falado, mostrado a seu povo e a sua igreja. Particularmente nesse contexto romano, gregoriano que vivemos, irmão, há uma dependência de tudo externo, de tudo feito. Eu preciso de um microfone, de uma Bíblia, de um equipamento. Ali está o Caio servindo a Deus, usando equipamentos para poder transmitir esse culto. Quem tiver o link lá em casa, na sua casa. Então essas dependências externas levaram o homem a não ter mais essa vontade de buscar um relacionamento com Deus. Israel estava sofrendo isso. E a gente nota hoje que a igreja também sente esse peso de ter se afastado do Deus onipotente, do Deus todo-poderoso, do Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso que no capítulo 5 desse mesmo livro de Amós, Amós vai nos chamar a atenção para o versículo 4, aonde o próprio Senhor vai despertar no coração de Amós. O Senhor vai falar a Amós o que ele deseja para o seu povo. Amós capítulo 5, versículo 4 diz o texto: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porque isso é desafiador no tempo contemporâneo? Porque a gente começa a depender dessas coisas para poder tentar viver em um mundo melhor. E não está errado a dependência da tecnologia, de um carro, de ferramentas, de equipamento. Mas a maior dependência do povo de Deus é do Senhor, é de Jeová. E quando se usa o termo Jeová, se aplica aos atributos que ele é. E ver o Deus onipotente é ver o Deus que tudo pode. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que está vendo o nosso passado, que viu o nosso passado. Um Deus que está vendo o nosso presente e já tem o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro já escrito por ele próprio. Olha que coisa tremenda. Mas Israel novamente tem que ouvir de um profeta. Que interessante, ele não quer ser profeta. Ele quer ser um servo de Deus, um instrumento na mão de Deus. A seguinte coisa: buscai e vivei. Está entendendo? Por que tanta ansiedade nesse tempo presente? Por que tantas pelejas emocionais, espirituais, sociais, econômicas? Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? A vida dos teus filhos, a vida do teu esposo, a vida do teu vizinho, a vida daquele que está lá internado agora, está nas mãos do Senhor. Não é só buscar o Senhor, é querer, irmãos, uma vivência com esse Deus. Eu busco o Senhor, mas eu vou viver com esse Senhor. E aí está o strike, aí está o virar a chave, aí está o mudar. Porque muitas das vezes nós aprendemos o quê? Ir à igreja. Vim à igreja. Vai para onde? Eu estou indo à igreja. Fazer o quê? Vou cultuar a Deus. Você vai para onde hoje? Vou para a igreja. Entendendo que, estando naquele lugar, eu vou encontrar o Senhor. Eu vou só ali buscar o Senhor. Mas na verdade, Jesus ensinando o seu povo, os seus discípulos, a multidão que sempre o acompanhou, ele para em um dos seus textos e vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, que teu pai te recompensará. A vivência daquele que está buscando o Deus onipotente nessa primeira fala é esse entendimento: eu vou buscar o Senhor porque Ele está em qualquer lugar. Ele está fazendo infinitamente mais porque Ele está em qualquer lugar.
E agora eu só não estou só buscando o Senhor, eu estou vivendo o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para a minha vida. Então, muitas das vezes, é necessário endireitarmos os nossos caminhos, para que ele se encontre com o caminho do Senhor, e a obra aconteça. Buscar o Senhor, querer o Senhor para essa vivência na visão de Amós, é dependência total do Deus onipotente. Você quer isso para a sua vida? Amém. Tudo em paz aí? Tranquilo aí, gente? Igreja, povo de Deus, a busca do Senhor é para que não haja sofrimento, é para que não haja dor, é para que o povo tenha fortalecimento na vivência com o Senhor. Essa vivência com o Senhor levará os seus servos, as suas servas, a uma dependência total de Deus. Não abra mão do que Deus tem para o seu coração e para a sua vida. Não abra mão por algum momento de prazer. Não faça como Esaú, trocando a promessa, a bênção por um prato de lentilha. Não faça isso. A dependência desse Deus onipotente nos leva a ver um Deus que está agora trabalhando, que está preocupado com você, mas vai trazer ao seu coração uma palavra para você conseguir avançar, caminhar, sair desse lugar de, vamos dizer, mesmice muitas das vezes. Deus deseja que eu e você tenha uma dependência total do Senhor. Quantas experiências a Bíblia vai trazer, ou quantos casos Amós já ouviu falar, ouvia falar do Senhor, para poder escrever com propriedade contra as nações que vinha contra Israel. Deus, que estava sempre em peleja contra Israel, porque a igreja, sempre o povo de Deus enfrentou desafios. Não foi só sair do Egito, foi também estando no Egito. Foi também quando quis conquistar a terra prometida. Foi também quando o povo desejou avançar contra os inimigos de Israel, que queria dominá-los. Igreja, povo de Deus, é tempo de a gente olhar para esse Deus onipotente e saber: o Senhor está no controle de tudo e podemos descansar no Senhor. E podemos confiar no Senhor. Quando olhamos para a palavra Jeová, olhamos para um Deus Jirê, um Deus que provém. E eu preciso visitar aqui um texto bíblico que é o Salmo de número 23. Se você entender essa dependência de Deus, você será uma ovelha do pasto do Senhor. Não é apenas, irmãos, não é apenas igreja, ouvinte aí da internet, é uma dependência do Senhor. Nós temos que abrir mão do nosso ego para ver Deus cuidar de nós. Guarde isso. Muitas das vezes estamos orgulhosos, sim. Muitas das vezes queremos ser perfeito, sim. Mas Deus só vai trabalhar quando o homem se humilhar, o homem descer na presença de Deus. O salmista vai dizer, tenho que visitar esse texto aqui para falar da dependência de Deus. O Senhor é meu pastor. Meus irmãos, soa bem Roberval, de forma audível nos nossos ouvidos esse texto, mas no original diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Porque muitas das vezes o nada se atribui a situações, tipo, quem está desempregado, ora para Deus abrir um emprego. Quem está desejando um curso, provavelmente hoje fez o Enem. Quem está abrindo um negócio, vai comprar alguns equipamentos. E a vida vai seguindo nessa formação.
Mas quando eu olho para esse texto, Nilzete, eu vejo o Senhor me dizendo, tudo pode me faltar, mas Ele não pode me faltar. O Senhor não pode me faltar, Deus não pode me abandonar, Deus não pode me deixar. Tudo pode me deixar, mas o Senhor não, porque Ele tem promessa para aqueles que dependem dEle, do Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu tenho que acreditar nisso para viver nesse tempo. Um tempo de egocentrismo, um tempo de tudo eu tenho na mão, tudo eu sei fazer. Na verdade, é isso que às vezes atrapalha a relação do homem moderno com Deus. Ele tem que voltar novamente ao estado de dependência do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos dormindo, o nosso pulmão está trabalhando, o nosso coração está trabalhando, às vezes está trabalhando, o nosso cérebro não pode descansar, estamos sonhando, pensamentos, ideias, situações para resolver. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está no governo de tudo, porque Ele nos convida para esse desafio. O versículo 3 vai me dizer, refrigera a minha alma e guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Irmãos, quem está guiando os seus passos é o Senhor. Se você está orando, se você está buscando, Ele está guiando os seus passos. E seus passos vai nos levar para perto dEle e não para longe dEle. Igreja, povo de Deus, nessa visita, apenas nesse texto, conseguimos entender que Deus é fiel. Vou só ler o 6 para fechar esse ponto de dependência de Deus. De dependência do Deus onipotente. Certamente, versículo 6 do Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor farão o quê? E o que mais? Ah, então só foi ontem, no dia do batismo, naquele dia da vitória? Não. Todos os dias, o Deus onipotente apresentado por Amós fará o que com você? Seguirá todos os dias da tua vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você sabe o que é isso? É o segundo ponto que Amós vai trazer, o julgamento de Deus. O julgamento do Senhor. Correto, Caio? O julgamento divino de Deus sobre as nações. Boa parte dos livros, ou boa parte do livro de Amós, como também dos profetas menores, é tentar trazer o povo, despertar, não só o povo de Israel, mas as nações que estavam em volta de Israel. Gilgal, tantos outros que julgavam Israel, que cercavam Israel. O julgamento do Senhor virá porque Amós está vendo questões de injustiça naquele tempo. Meus irmãos, não é só desvio, é injustiça em todos os aspectos, em todas as áreas da sociedade de Israel, estava acontecendo desvio espiritual, moral e social. E Amós sabia que a mão de Deus iria pesar se o povo não se arrependesse, se os sacerdotes não se arrependessem, se o rei não se arrependesse, se o povo não se voltasse para o Senhor mais uma vez. E o julgamento divino viria como veio, porque o povo foi levado para a Síria, por não querer ouvir os profetas de Deus, os profetas do Senhor. Igreja, povo de Deus, a visão, a orientação de Deus para Amós era sempre tentar levar Amós a ver as condições que muitos viviam longe do Senhor e praticando muitas vezes, coisas em nome de Deus. Igreja, não dá para esconder de Deus
nada. Sou pastoreado pelo pastor João. Eu posso esconder dele. Sou casado com Nami, 14 anos agora vai fazer. Em janeiro. Tenho meus filhos. Tenho o dono da empresa onde eu trabalho. Deles eu posso até conseguir esconder. Mas do Senhor eu não posso esconder nada. Ele esquadria o coração. Ele sabe o caminhar, o levantar, o deitar. Como homens e mulheres de Deus, Israel precisava entender isso. A igreja precisa também entender essa dependência, para que não venha o pesar da mão de Deus, como foi com Israel. O julgamento veio e Deus julgou de forma pesada, porque usou todos os profetas. Vários profetas para orientar, vários profetas para ensinar, para demonstrar, trazer ao povo conhecimento do que Deus poderia fazer, do que Deus queria fazer. A corrupção era tanta em Israel, a ponto das pessoas, irmão, roubarem as camas, tirarem os alimentos. Muito parecido com o nosso contexto hoje social. Deus não queria, Deus não desejava para o seu povo destruição. Guarde isso. Deus não deseja para a sua igreja destruição, todos perderem a salvação, todos irem para longe. Não é isso, não é esse ponto. É as coisas que muitas vezes vai acontecendo porque Deus quer a gente perto dele, nos caminhos dele, abraçando as causas que muitas das vezes são causas que é dele, e nós dizemos não, porque o nosso ego aparentemente acha-se no direito de não consultar o Senhor e saber qual é a sua vontade para nós. Irmãos, se nós ficarmos atentos ao que Deus tem falado ultimamente ao nosso coração, o que Deus tem chamado nós, seu povo, para perto dele, nós estaremos de joelho constantemente buscando o Senhor para viver. Constantemente. Senhor, qual é a tua decisão para a minha vida hoje? Qual é o teu querer para o meu dia de hoje? Senhor, é importante essa decisão? Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Isso vai me trazer vida? E é nessa hora, irmão, que o ego cai por terra, que o homem que acha que tem algum poder, que tem alguma força, que tem alguma sabedoria, ele se rende para receber do Senhor e poder viver. É isso que o texto chama: buscai-me e viverei. O julgamento de Deus estava à porta. Israel seria condenado? Não seria se obedecesse a palavra do Senhor. A igreja de Cristo hoje, seja por onde estamos caminhando aí, há uma extrema necessidade para se voltar para a palavra, para se voltar para o próprio Deus, para se voltar para o conhecimento do Senhor, para querer mais do Senhor, para querer mais de Deus, porque, queridos irmãos, há um movimento para que muitas das vezes nós não tenhamos tempo para a palavra do Senhor, para buscar o Senhor. E é desafio para todo mundo, eu acho. Desafio para buscar o Senhor, por quê? Porque se é no Senhor que eu vou encontrar a força, o pastor que cuida de mim, as misericórdias, a bondade, eu tenho que me deixar levar para esse tempo de qualidade com o Senhor e sua palavra, irmão. Porque é nesse momento que vem o quê? Uma flecha, uma palavra rema que muda o nosso dia, que muda o nosso coração. Igreja, povo de Deus, o julgamento viria, e o povo estava desapercebido, encantado até com os movimentos que estavam acontecendo. A visão que Deus passa para o profeta seria tempos difíceis, mas o Senhor não deixou de exortar e falar para o povo:
volte para mim. A C, volte para mim. Maria, volte para mim. João, volte para mim. Pedro, volte para mim. Buscai-me e viverei. Só buscando o Senhor, eu não vou sofrer o julgamento que o Senhor tem para trazer para o seu povo. Já caminhando para o fim, perto já das suas últimas linhas, no capítulo 9, versículo 11, Amós, usado por Deus, vai chamar o povo mais uma vez. Irmãos, é e sempre será a misericórdia do Senhor. Sempre será a graça de Deus. Sempre será a outra oportunidade que Deus vai nos dar para a salvação. Veja o texto, capítulo 9, versículo 11. Deus nos dará sempre uma oportunidade. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. Taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias de antigamente. Igreja, Deus está olhando para Israel, para a casa de Davi, e está dizendo: eu vou edificar esse negócio novamente. Eu tornarei a levantar as ruínas e edificarei como nos dias de antigamente. É esse o desejo de Deus para a sua igreja. Levantar, edificar, fortalecer e soprar as nações para fazer a obra dele. É o desejo de Deus. Aqui não está o desejo do presidente da Ordem Batista do Brasil. Aqui não está a ordem do nosso pastor presidente da igreja. Aqui não está o desejo do pastor Fábio. Aqui está o desejo do próprio Jeová, do próprio Senhor, que disse que ia falar aos seus servos para que ele viesse fazer conforme o seu querer. É o Senhor que vai edificar. É o Senhor que vai tapar as aberturas novamente. E a pergunta fica para Israel: Israel, você quer isso? Casa de Davi, aqui nessa noite, você quer isso para a sua vida? Porque eu quero isso para a minha vida. Eu dependo disso para a minha vida. O Senhor tem que continuar nos levantando, nos edificando, porque tem dia que não dá, mas com o Senhor dá. Com Deus dá. Com Deus a gente consegue. Com Deus a gente avança, porque a experiência do passado nos faz fazer enxergar que Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. A ideia de Amós aqui é o povo não ser levado para o cativeiro, o povo saber o Deus onipotente, o povo saber que as injustiças sociais um dia ia acabar, ia cessar, seja dentro das organizações religiosas da época, dentro do reino e na própria sociedade. É o desejo de Deus. Mais uma vez, irmãos, infelizmente, o povo escolhe abandonar o Senhor. Versículo 13 desse mesmo capítulo é o encerramento da fala de Amós. Vamos ter aí pela frente Obadias, que vai trazer mensagem também, vai ter Jonas, que o pastor já passou por aqui, outro pastor, mas Amós tem que fechar o seu livro, Amós tem que fechar sua profecia.
Guarde isso aqui antes de eu ler esse texto. Eu vou ter que ler o 13, o 14 e o 15. A vontade do Senhor é levantar a tenda de Davi que caiu. A vontade do Senhor é tapar as aberturas. A vontade do Senhor é levantar das ruínas e edificar como nos tempos de antigamente. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer. O que Deus quer hoje é salvar, libertar, sarar o seu povo, abençoar o seu povo, cuidar do seu povo. E aqui eu já estou falando em tempo da lei, mas agora em tempo da graça de Deus. Então, há uma graça para você nessa noite. Leve essa graça com você. Não dê para ninguém, não. É com você. Você que veio buscar o Senhor. Você que está nessa live aí. A graça é essa do Senhor para nós. Eu quero edificar, eu quero levantar, eu quero tapar as brechas. Eu quero edificar. Mas o povo não escolheu. Não é o seu caso nessa noite. Não é o seu caso. Nós escolhemos o Senhor. Você escolheu estar aí. Você escolheu estar aqui conosco nessa noite. Mas o povo escolheu a seguinte coisa. E aí vem a sentença de Deus. É duro, Caio, mas Deus tem um julgamento justo. Deus tem uma palavra justa. Deus vai ter um direcionamento para santificação, para redenção de forma justa, de forma equilibrada. O povo escolheu, e lá na roça a gente sabe muito bem disso, né, Nilzete? Se plantar abóbora, não vai nascer feijão. Se você plantar abacaxi, não vai nascer laranja. Então você aprende na prática. E lá tem uns irmãos que sabem o tempo da lua. Deixa eu te contar isso aqui. Tem determinado fruto que tem que esperar a lua para plantar. O tempo de chuva para plantar. Senão perde toda a plantação. Na questão tradicional de manejo ainda conservador. Com agrotóxico por aí, né, Roberval, da sua área. Vamos matando esses 7 bilhões de pessoas, dando veneno constantemente. É uma época, só que a gente abriu alguma questão aqui, é tempo de descascar mais do que desembrulhar. Interessante isso aqui, que quando eu era menino, Cláudio, eu ia para a fila do pão, buscar pão. A padaria dava pão para a gente. Hoje não. Você chega no mercado, tem uma fila de pão para você escolher. Interessante, né? 8 dias, 9 dias, o pão que você compra em casa, no outro dia está duro já. E aqueles ali, está cheio de quê, Roberval? É light, é diet, é mortite ali dentro, irmão. Ali tem coisa mortite. Gente, vá na feira, compra batata doce, compre a banana da terra. Eu não gosto não, mas compro o inhame. O futapão também não gosto não, porque foi muita futapão quando eu era pequeno. Era lá em casa, tinha um pé de futapão, misericórdia. De manhã era futapão, de noite futapão. Só o sangue de... Não, hoje na congregação eu estou vindo tosta de manhã. Não, meu irmão, pode ficar para vocês. Eu não quero... Gente, eu chego no tosta, vem lá a irmã Camila, filha de irmão Ailton. Pai, eu te mandou te dar isso aqui. 2 futapão, digo, ó, o departamento, dona minha ali, ela resolve direitinho, ela gosta disso. Deixa lá, porque os traumas ficam dentro da gente. Irmão, vocês dão risada, você não sabe de nada. Tinha que subir no pé de futapão para arrancar uma fruta que você não queria comer, porque senão ia morrer de fome. Você não sabe de nada, meu querido. Mas olha só, voltando ao texto aqui, entenda isso, igreja. O julgamento do Senhor viria, porque o povo escolheu aquilo. Rejeitou o Senhor, abandonou os profetas, e muitos dos textos de Jesus, ele vai dizer, matou os profetas. E o texto vem dizendo, eis que vem dia, diz o Senhor, em que alcançará o sagar, e o que pisar as uvas, aos que lançar semente, e os montes destilarão, mostre a todos os horteiros derradeiro, e removerei o cativeiro do meu povo de Israel, edificarei cidades assoladas, e nela habitarei, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e fartarão os pomares, e lhe comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus traria uma condenação,
mas também traria o tempo de edificação para o seu povo. Meus irmãos, caminhando por fim nessa noite, do muito que ouvimos aqui, guarde uma dependência total do Senhor. Em suma, guarde uma dependência total do Senhor. Você pode estar aí agora, em um momento muito delicado, mas tem vida aí, amém? Ainda tem vida aí. Não se dobre a esse momento da sua vida. Ainda tem vida aí. Leve essa palavra. Deus revelou a sua palavra. Deus traz ao nosso coração o que Ele quer para a gente viver à luz da sua palavra. Não abandone o Senhor. Abandone o mundo. Abandone o diabo. Abandone o pecado, mas não largue a mão de Deus. Não se solte do Senhor. Há situações que você vai precisar buscar do próprio Deus para viver. Tenha o seu momento com Deus. Volto a dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. O que Deus tem para você e para mim, à luz de Amós, à luz dos ensinamentos da palavra continua dependendo do Senhor, continua ouvindo o pastor. Venha sempre receber uma palavra, venha sempre receber uma mensagem da parte de Deus. E naquele dia que você não quiser vir, aí que você tem que vir mesmo. Venha na força do Senhor. Venha mesmo, ó Senhor, eu estou aqui. Eu estou indo teimoso. Já foi teimoso? Já, eu sei o que é ser teimoso. Mamãe manda a gente sentar, a gente fica de pé dentro de nós. Eu não vou sentar, mas está ali em pé dentro da gente. Teimoso, eu vou, Senhor, te buscar. Eu vou te adorar nessa noite. Eu vou separar esse tempinho para vir para o culto de oração com as irmãs aqui, né? Eu tenho acompanhado o grupo segunda-feira. Eu vou estar lá no grupo pequeno, eu vou estar lá na reunião. Eu vou querer buscar o Senhor, irmão. Porque é isso que fará a diferença da caminhada. E saiba, irmã igreja, e saiba, povo de Deus, se você guardar essa palavra, você terá vida eterna. Você terá salvação eterna. Você viu que Deus prometeu edificar. Deus prometeu fechar as brechas. Deus prometeu levantar Israel. Aonde você está nessa noite? Em que situação você está nessa noite? Não, eu não vou convidar você a vir aqui à frente não, fique tranquilo. Mas eu vou lhe convidar a continuar buscando o Senhor para você viver. Se até hoje, 13 de novembro, você tem vivido, é porque Deus tem lhe permitido. Eu lhe desafio nessa noite, como o profeta Amós fez, continue buscando o Senhor.